Bem, bom dia a todos. A gente retorna para mais uma entrevista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão na supervisão de qualidade de vida. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica aqui do tribunal e médica intensivista. E hoje a gente vai conversar com a doutora Conceição Pedroso, que é infectologista e é professora da Universidade Federal do Maranhão. No dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, e sobre esse assunto a gente vai conversar com essa profissional que é tão respeitada e a quem a gente de antemão agradece imensamente a possibilidade de nos esclarecer, de nos levar informação sobre esse tema tão importante, e a gente agradece muito por estar aqui com a gente hoje. Conceição, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar, né, dessa doença que já está aí há 4 décadas e a gente ainda tem muitas perguntas a serem respondidas. Então, Conceição, assim, quando a gente conversou e o tema que a gente, enfim, que você sugeriu o que nós aprendemos, né, ao longo desse tempo. Então, já tem mais de 40 anos o primeiro paciente, né, com AIDS, e nesse tempo a gente teve mudança, conquistas e ainda desafios, e eu queria que você, então, nos esclarecesse sobre isso. Então, a AIDS, na verdade, é uma pandemia, né, que ela veio trazer realmente muito desafio e muito aprendizado, não só para a classe médica, mas eu acho que para a humanidade de uma maneira geral. Então, o primeiro caso foi descrito em 1985, isso no Brasil, mas em nível mundial, em 1980, foi o primeiro caso descrito nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que esse vírus já circulava há muito mais tempo. Esse é o primeiro aprendizado, né? É uma doença que tinha um período de incubação de 5 a 10 anos, e quando aparece o primeiro caso em um paciente doente, então a gente aprende logo em seguida que esse vírus já estava circulando há pelo menos uns 10 anos. E isso trouxe aprendizado para outras doenças virais, como a que estamos vivendo hoje no momento. A segunda coisa foi o diagnóstico um pouco mais tardio. Então, a gente demora a ter um diagnóstico de massa, de triagem. Hoje, a gente faz teste rápido para diagnóstico de HIV, que o resultado sai em 30 minutos. Mas quanto tempo se demorou para chegar até aí? Mas essa tecnologia que foi alcançada com o advento da AIDS, a gente alcançou rapidamente para o diagnóstico da Covid, para o diagnóstico de outras patologias que vieram depois. Então, o entendimento e o conhecimento dessa tecnologia para diagnóstico rápido de várias doenças, e não só de doenças virais, se conquistou a partir do estudo, a partir da conquista do conhecimento do vírus causador da AIDS. Então, foi uma conquista espetacular. A gente observa, né, ao longo de toda essa trajetória, quando a gente pega a linha do tempo, que a AIDS foi reconhecida do ponto de vista de estudo genético, num tempo que durou uma média de 5 anos. E a gente hoje já encontra estudo genético de um vírus que dura aí uma semana após a descoberta dele. Então, toda essa tecnologia veio, né, a partir do momento em que todos se debruçaram para estudar o vírus. Então, o que a gente tem hoje de conhecimento a respeito desse vírus? A gente tem como dar diagnóstico rápido, a gente tem como dizer qual é o vírus que está causando aquela doença, do ponto de vista genético, se é o vírus 1, se é o vírus 2, se ele tem comprometimento genético na sua integridade de um vírus selvagem ou de um vírus adquirido, e se isso pode estar levando já a resistência a algum antiviral. Isso em pouquíssimo tempo, já se pode fazer isso. Os tratamentos que a gente tem hoje, que ao longo dos anos só vem melhorando, o paciente já faz com muito mais conforto, com o número de comprimidos menor, com muito menos efeito colateral.
Então, o paciente portador do vírus hoje, ele tem uma qualidade de vida muito melhor, muito melhor. E tem estudos já realizados no Reino Unido que mostram que alguns pacientes portadores do vírus têm uma qualidade de vida melhor do que pacientes soronegativos. E por que que isso acontece? Porque o paciente portador do vírus, ele alcança um nível de conhecimento do seu poder de resolução de saúde muito melhor, porque ele sabe que a alimentação vai ser importante, que a atividade física vai ser importante, que sono vai ser importante e que o seu poder mental, do ponto de vista de equilíbrio, também vai ser importante. E essa pessoa, então, faz tudo isso. Se E aí, cuida, né? então, se cuida. Então, essa pessoa alcança esse nível, né, esse patamar de a gente poder dizer, você tem qualidade de vida. E não interessa se ele é ou não portador do vírus do HIV. Em relação assim aos desafios, a gente está falando, né, é uma entrevista, né? O nosso objetivo, a gente tem feito entrevistas mensais sobre diversos assuntos, com esse objetivo mesmo de informação para a sociedade, o servidor, sua família, a sociedade em geral. E assim, você está falando desses avanços avanços científicos, né, avanços realmente aprendizados ao longo do tempo, e que desafios a gente ainda enfrenta, e qual seria o seu comentário para a sociedade em geral? Os desafios. Ainda é uma doença estigmatizante. E por ser estigmatizante, ainda há uma distância entre uma pessoa que é portadora e o diagnóstico inicial. Então, muitos não procuram um diagnóstico inicial, muitos têm medo de confirmar um diagnóstico que eles acham que possa estar positivo, e isso vai fazer com que esse paciente tenha um desfecho não muito favorável. Então, a nossa realidade, por exemplo, no Maranhão, não é a mesma realidade do restante do Brasil. E a realidade do Brasil não é a mesma realidade de alguns países americanos e de alguns estados americanos e de alguns países europeus. Porque a doença é muito estigmatizante e as pessoas ainda não estão procurando ajuda para descobrir se são ou não portadores antes de ficarem doentes. Primeiro ponto. Segundo, alguns pacientes, mesmo sabendo que são portadores, não procuram tratamento. Terceiro ponto, alguns pacientes que procuraram tratamento por estarem doentes, ao ficarem melhores do ponto de vista da sua saúde, eles abandonam o tratamento. Então, a gente ainda tem taxa de abandono muito alta, taxa de diagnóstico tardio muito alto, e ainda o fator estigmatizante muito, muito alto ainda. Então, ainda acham que essa é uma doença relacionada à homossexualidade, ao sexo de maneira muito inadvertida, e não necessariamente isso acontece. É uma doença de pessoas que têm sexo ativo. Não interessa se é um parceiro, se é dois parceiros, se é três parceiros. É claro que o risco vai aumentando. Mas se você tem relação sexual e não usou preservativo em qualquer relação sexual, o risco existe. E é isso que as pessoas têm que pensar, e aí, dessa maneira, esse estigma vai desaparecer e as pessoas vão procurar ajuda mais cedo. Conceição, assim, nesse dia, né, 1º de dezembro, né, o que que se falaria, né, o que que a gente precisa falar, né, especificamente nesse dia, que é um A dia em que... primeira coisa, Ana Paula, é que, assim, isso já vem se falando há muito tempo, né? A primeira coisa você já se perguntou se você pode ou não ser portador do vírus? Se você já pensou nessa possibilidade alguma vez, você já fez o teste? Então, essa é uma pergunta interessante que a pessoa tem que fazer para si, porque esse teste ele é ofertado em todos os postos de saúde. Você pode chegar no posto de saúde e dizer, eu quero realizar o teste rápido. Então, a gente tem vários SAIs, vários CTAs, vários hospitais em que esse teste é feito de maneira voluntária. Primeiro ponto.
Segundo ponto, ao receber um resultado desse, não imaginar que isso é o fim do mundo, porque não é o fim do mundo. Um paciente soropositivo hoje, como eu acabei de relatar, ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que um paciente soronegativo. Isso depende de como ele vai incorporar esse diagnóstico. Porque o tratamento hoje é super simples e fácil. E o acompanhamento desse paciente é extremamente tranquilo. A gente acompanha um paciente que é assintomático, 2 vezes por ano ele vai se consultar. Só 2 vezes por ano ele precisa se consultar. Quando a gente pensa numa doença degenerativa, o paciente às vezes precisa todo mês se consultar. E um paciente que é portador do vírus, ele precisa ir 2 vezes ao ambulatório por ano. E a outra coisa é um pré-natal bem feito para que a gente não tenha crianças nascendo positiva, porque isso é uma coisa que a gente pode realmente evitar. É que a gente tenha passagem do vírus de uma mãe para o seu feto, para o seu filho, numa escala de 0%. E o Maranhão ainda não alcançou isso. Ah, eu vou ter mães positivas? Sim, quanto mais testes eu fizer, é claro que eu vou encontrar mães positivas. Mas isso não significa que esse vírus vai passar para o seu filho, se esse vírus for descoberto com a mãe ainda durante a gestação. Então, toda mãe fazer seu pré-natal, realizar teste durante o pré-natal e o pai da criança também realizar o teste, para que não ocorra esse risco da criança nascer positiva. Conceição, assim, a gente está chegando ao final, acho que era questionamentos mesmo que a gente teria e eu queria saber, para passar, para te fazer, para que você pudesse orientar as pessoas, né, a sociedade, uma profissional de tanta relevância como você, e, enfim, desmistificando, né, coisas, orientando de uma forma tão importante. E, assim, queria saber as suas considerações finais da nossa entrevista, que uma maravilha, muito importante. Então é isso. O vírus, né, com esses 40 anos, o que nós temos? Nós temos uma doença que tem controle absoluto. Então, todo paciente que é portador do vírus, ele pode morrer de velhice, com a saúde perfeita. Sabe? Um portador de HIV, ele pode casar, ele pode ter filhos. Porque isso já é possível. Um portador de HIV que toma seu medicamento e que tem carga viral indetectável, ele não transmite esse vírus para ninguém. Então, ele deixa de ser um transmissor do vírus. Então, esses pontos têm que ser debatidos e têm que ser informados, porque isso é extremamente importante. Uma pessoa em tratamento, ela não transmite vírus para ninguém. Isso é extremamente importante. E aí, Conquista, dessa né? maneira, pois Uma é, conquista. uma pessoa que volta ao cenário de maneira normal. E aí, se todo mundo se trata e todo mundo consegue conquistar isso, então a sociedade fica nivelada. E aí a gente tem uma tranquilidade de dizer, eu provavelmente daqui a pouco não terei mais casos novos, que é o que a gente quer alcançar. Não ter casos novos, não ter comprometimento de mulheres grávidas e de mulheres que possam engravidar, e dessa maneira a gente não ter mais bebês também positivos. E é uma doença, portanto, que a gente já tem um controle sobre ela. Ah, a gente já tem cura? Não, ainda não tem cura. Mas é uma doença que a gente tem, exceto aqueles casos que todo mundo já ouviu falar, de transplante, de medula, mas isso aí não é cura que a gente vai usar em larga escala. Mas não tem uma vacina, mas não tem um medicamento que a gente possa ainda utilizar para dizer que a AIDS curou. Mas a gente tem um controle que a gente pode dizer, essa pessoa aqui é uma pessoa absolutamente normal. Conceição, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por nos informar, muito obrigada por divulgar essas orientações, esses comentários que são tão importantes. A gente agradece muito e a gente encerra então a nossa entrevista. Obrigada, Ana Paula. E obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau.